Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, esse vídeo nós vamos trazer aqui alguns posicionamentos baseados na Igreja Católica Apostólica Romana, em seus ensinamentos, em sua doutrina, no que diz o catecismo da Igreja Católica, o que diz a doutrina social da Igreja. Então esse vídeo é para você que é católico e precisa saber qual é o posicionamento da Igreja em relação a armas, a guerra armamentista e tudo isso que envolve esse assunto tão polêmico quando se trata e quando está envolvido o nome cristão no meio. Se o cristão deve se posicionar, como ele deve se posicionar. Então a gente vai trazer aqui não minha opinião, não a opinião de Dudu, não a opinião de Glaucio, mas a opinião da Igreja Católica, não a opinião, a posição da Igreja Católica baseada nisso. Então você, como cristão católico, deve no mínimo ver o que é que diz a Igreja, né? Se você duvida do que a gente vai falar aqui, você ir lá no documento, ir na doutrina social, ir no catecismo, para entender, e mesmo que você não concorde, mesmo que não seja a sua opinião, mas você precisa ter a humildade e a obediência, porque como cristão católico é necessário você ouvir o que a Santa Mãe Igreja tem a dizer. Então, vale salientar isso aqui, para que a gente possa realmente entender todo o assunto que vai ser tratado como um posicionamento de fé da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? Então aqui eu estou com o Eduardo Bezerra, com o Glaucio, onde eles vão nos ajudar a fazer também todo esse esclarecimento, na verdade, que precisa ser feito, baseado também na doutrina da Igreja, no catecismo, na doutrina social da Igreja Católica, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, para o vídeo também não ficar muito longo, eu queria primeiro saber de vocês qual é a principal questão que precisa ser esclarecida de um cristão em relação às armas. É certo? É errado? O que é que eu, como cristão, o que é que vocês, como cristãos, precisamos saber para nos posicionar, se nós somos ou não a favor das armas na sociedade? Quem quer começar? Dudu. O pensamento católico, assim, não é que a igreja seja a favor da arma, né? É uma questão anterior. A igreja é favorável à legítima defesa. E para tal, as armas são necessárias. Então a questão é anterior às armas, é a legítima defesa. Para que a gente consiga realizar, temos que ter um instrumento que consiga ser proporcional à força do agressor. Então as armas são, assim, são um instrumento que a sociedade deve ter, que as pessoas podem ter para fazer frente, assim, oposição ao possível agressor. Mas e aí entra um ponto que as pessoas estão questionando muito também, e principalmente com esses trechos mal editados que a gente vê na internet, com posicionamentos do Papa. E aí, Glaucio, eu queria saber se é realmente o posicionamento do Papa Francisco, ele é realmente contra o armamento, e o que é que ele está falando, na verdade, quando as pessoas que criticam tantos cristãos em relação a isso, botam a primeira coisa, aquela fala do Papa. O que é que ele realmente quis dizer em relação àquilo? Pois eu acho assim que é um equívoco enorme, né, a respeito de um posicionamento do Papa a respeito do que se passa na cabeça dele, né, no tocante ao uso pessoal do armamento. Eu vi manifestações dele, né, mas as manifestações que eu vi do Papa no Twitter, elas se referem, eu suponho, à questão de corrida armamentista, que ela inclusive está num outro parágrafo do catecismo, né, ela está nos parágrafos relativos à guerra. Os parágrafos relativos à legítima defesa são diferentes, eles estão em separado, né? E assim, claro, a posição cristã é que a corrida armamentista é imoral. Exato. Mas a corrida armamentista nada tem a ver com a legítima defesa. Tanto é assim que a guarda suíça, que custodia o Papa, né, o Santo Padre, ela é fortemente armada, né? É uma das polícias mais bem treinadas do planeta. E, enfim, eu acho que só isso já demonstra qual é a ideia católica a respeito do armamento. E só para eu completar, o Papa, acho que no dia 26 de setembro, ele publicou um Twitter que as pessoas... Foi muito repercutido esse Twitter. Infelizmente, os Twitters sobre aborto não são tão repercutidos quanto esses do armamento. É seletivo, né? É seletivo. E, assim, de fato, nós podemos ver na repercussão do Twitter duas ações opostas em relação ao Twitter do Papa. De católicos que utilizavam deste Twitter, sim, católicos e outras pessoas que utilizavam desse Twitter
para tomar como uma posição da igreja contrária às armas de fogo normal, assim, não à corrida armamentista, e também de pessoas, alguns católicos, que utilizaram desse Twitter para falar mal do Papa por causa disso. Assim, de fato, nós estamos falando de algo que paira uma ignorância muito grande na cabeça das pessoas. E para a gente saber qual é a doutrina da igreja, nós não iremos aprender a partir de Twitter, certo? O Twitter do Papa é para uma forma para que ele possa ser mais próximo da gente. Ele não fala ex-cátedra pelo Twitter, né? Exatamente. Não tem como fazer um tratado de teologia no Twitter. Pelo Twitter. Então, assim, é necessário que, para podermos saber o que é que a igreja fala de fato, o que é que o Papa fala de fato, temos que ir para o catecismo, para os documentos que a igreja nos dá. Então, Twitter não é infalível. E eu não estou nem dando juízo de valor sobre o Twitter do Papa. Só dizendo assim, que como católicos temos que ver qual é a posição da igreja de fato. Várias pessoas erraram. Umas para um lado e outras para o outro. Então é necessário que busquemos saber o que a igreja fala de fato. E a igreja fala a partir do catecismo, do compêndio, do compêndio de doutrina social da igreja, entre outros documentos que ela nos dá. Não é por Twitter que iremos saber qual é a posição da igreja. Isso cai muito também naquele defeito que a gente vê, que as pessoas se deixam levar muito pela manchete e não vão atrás da fonte verdadeira. Porque como o Dudu falou aqui, o Papa, ele pode sim, uma opinião pessoal dele, ele como ser humano, ele pode errar no posicionamento dele. Mas não em questões de doutrina da fé, isso aí é o que Dudu já explicou. Mas num posicionamento que realmente possa gerar esse tipo de polêmica, ele está passível de cair não nesse erro, mas tipo assim, ele pode cair na má interpretação, diferente de um dogma de fé, entendeu? A infalibilidade não é impecabilidade. Exatamente, exatamente. Isso é importante ficar claro aí pro pessoal, para saber realmente o que é que está em jogo aqui. Tá, aí vocês falaram aí que beleza, legítima defesa tal, mas em quais casos eu posso realmente usar da legítima defesa a partir do momento de usar uma arma de fogo para isso? Em todo caso, o cara vinha assaltar, roubar minha carteira, eu posso reagir dando um tiro no cara? Como é que é essa situação aí? Vocês conseguem nortear a gente nisso aí? Pois é, o catecismo deixa claro que as investidas para a segurança pessoal, né, a legítima defesa, ela deve ser legítima e proporcionada à defesa. Ou seja, também vejo muitos católicos pregando pena de morte por aí, né, achando assim, banalizando de fato o sentido da legítima defesa. Não. Né? O catecismo deixa claro que se eu estou lá, um agressor, e ele vem pegar minha carteira, né? Ele pega minha carteira e vai embora. Eu não tenho o direito de dar um tiro na cabeça dele pelas costas, né? Porque a vida dele é muito mais valiosa do que o meu bem, né? O bem, estou falando a minha propriedade, né? Portanto, tem que ter essa resposta. Santo Tomás de Aquino deixa claro, né, na Suma Teológica, que pode ocorrer um duplo efeito quando eu vou me defender, né? E isso o catecismo traz também. Ao efeito da minha defesa, da defesa do bem, que é a minha vida, né? E há um efeito acidental que não é desejado, mas que pode acontecer eventualmente, que é a morte do agressor, né? Mas na situação limite de defesa da minha vida, se ela estiver de fato sendo ameaçada. Se for só um bem meu e eu posso preservar a vida daquele agressor, eu devo agir com proporcionalidade, como se diz. Então, ou seja, não é porque você tem a posse de uma arma ou porte, dependendo do seu grau, se você for um militar, por exemplo, se tiver o porte de arma, não vai lhe dar uma base que vai lhe sustentar a usar a arma a bel prazer, né? Toda hora assim que você está brigando na mesa do bar, uma discussão de futebol, de política, você vai sacar a arma e atirar um cara, aí você vai estar errado. Ou então o cara deu uma tapa em você e ficou por aquilo mesmo e vai dar um tiro no cara por causa disso. Não é isso, né? Então a gente já está mostrando aqui que não é todo caso que você vai poder sacar a arma e atirar em qualquer pessoa e tirar a vida da pessoa. Assim, tem que ser um risco de vida, né? Um risco iminente, né? Exato. Então alguém invadiu a sua casa à noite, você não sabe qual é a intenção da pessoa. Então, isso é um risco. O cara não vai pedir café para invadir a casa, né? Isso é um risco que caberia, assim, a utilização de arma de fogo. Mas, como o Glaucio falou, uma carteira, um celular não chega aos pés da vida humana. Né? Pois é, e assim, de fato, né, me espanta muitas vezes positivamente, né, a doutrina católica
do quão elaborado de fato é a doutrina divina, né? Então ela é perfeita. Exato. Porque muitas pessoas muitas pessoas veem uma contradição entre o não matarás, né, e esse direito à legítima defesa nessa situação específica, exato. Extrema. Né? E as coisas não se contrapõem, porque quando você tira a vida de um agressor como um efeito secundário da sua própria defesa, você, na verdade, não está contradizendo o princípio de direito à vida. Né? Você está tirando a vida dele, novamente, como um acidente, para preservar o direito à vida, a sua própria. Exatamente. E a dos seus, né? Dos que estão sob sua custódia naquele momento. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 470, ele vai falar justamente isso, né? O que proíbe o 5º mandamento, que seria o homicídio direto e voluntário, ou a cooperação com ele, o aborto direto, certo? Também a cooperação com ele, a eutanásia e sua cooperação, e o suicídio também, certo? Sim. Então, como o Glaucio falou, quando alguém morre com um acidente da legítima defesa, você que fez isso, você não incorre em pecado, certo? Você não incorre em pecado porque você estava defendendo a sua própria vida. Infelizmente, foi um acidente, devemos levar em consideração, assim, ao puxar o gatilho para se defender, você tem que estar ciente de todas essas necessidades, assim. Sim. Tem que ponderar tudo isso, porque até do lado espiritual podemos estar condenando alguém para toda a eternidade ao tirar a vida de alguém em pecado mortal sem ter se arrependido, certo? Então, assim, Com certeza. isso é o que a gente deve pensar. É muito mais profundo do que as pessoas acham que é. Não é um negócio tão superficial, uma discussãozinha assim tão... É um negócio mais profundo. Por isso que a igreja tem a preocupação justamente de se posicionar contra isso. Mas historicamente falando, como é que a gente pode exemplificar o uso de armas que já foram feitas em guerras, enfim? Como é que a gente pode citar não o envolvimento da igreja em si, até que pode ser que seja, mas na história, como é que a gente consegue trazer isso para a realidade, Dudu? Então, como a legítima defesa é algo natural, existe pela natureza, pelo instinto humano, pela natureza humana, então o homem sempre buscou utilizar de objetos que ele tinha ao seu alcance com uma função de defesa, com uma função de ataque, certo? Então, E antigamente não era arma de fogo, era espada. e antes eram pedras. Antes eram pedras, era o arco e flecha. Machado. Então, o homem, independente da cultura, sempre teve acesso a armas para que pudesse tanto atacar quanto se defender. As próprias cruzadas, né, também. Então, utilizamos das espadas, das catapultas, das carabinas, né, que ela de arco e flecha também, parecendo um rifle com arco, com flecha. Então, sempre utilizamos das armas, historicamente, por exemplo, nas guerras santas, na guerra de reconquista, nos cristeiros. Então, as armas sempre foram utilizadas para o seu devido fim, né? O pessoal que defende muito, tem essa bandeira das armas mesmo, eles falam muito uma frase emblemática: armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. E isso Se quiser ele matar aqui agora com essa caneta, eu mato. Isso é um fato. Pois é, assim, bom, exemplos históricos, né, tem vários. Como o Du falou, é algo assim tão natural que, enfim, você meio que chove no molhado se você for tentar desfiar exemplos e mais exemplos. Mas eu vejo que o grande problema, né, e aí eu acho que passa um pouco dessa reflexão histórica, é uma certa ideologia do pacifismo, né, na qual a gente está embrenhado aí. Exato. Que é a mesma coisa também ocorre hoje com a chamada ideologia da misericórdia. Né? As pessoas querem passar a mão na cabeça de todo mundo sem apresentar para o pecador. Você tem um pecador ali empedernido praticamente na sua frente, e aí as pessoas, não, para não ficar um clima chato, não é? Não, Deus ama a todos, Deus acolhe a todos, né? E não chama para o verdadeiro arrependimento. Exato. Né? Da mesma forma que essa ideologia da misericórdia, essa ideologia do pacifismo também. As pessoas veem uma arma e já ficam tremendo, né? Porque, né, já vê aquela coisa... Eu ia até mostrar aqui, né? Eu tô com esse escopeta aqui, mentira. E assim, a gente tem exemplos, a gente acha, por exemplo, que a santidade não combina com arma, né?
a gente vê como coisas opostas, como violência. E o santo é o puritano, né? Pois é, pois é. Que A gente vê como se fosse o cristão fosse, digamos que, um castrado espiritual, né? De que as paixões que existem nele não podem ser guiadas para o bem, guiadas para a verdade. O próprio exemplo de São Pedro é um exemplo clássico do cara que Pois é. E cortou a orelha do cara. Pois é. Jesus repreendeu, né? Não viver pela espada. Exato. Isso. Mas assim, mas aí como exemplo histórico disso, de como não se contrapõe santidade, né? E uma violência. A violência gratuita é ruim, né? Mas há uma violência justificada. Exato. Né? Justificável. E como exemplo histórico eu trago lá o São Gabriel Possente, né? Que a gente estava falando aqui há pouco. Que é um santo extraordinário, morreu muito jovem, né? Você pode tempo de contar um pouquinho a respeito da história dele. Claro. Rapidamente, enfim, foi um santo que foi chamado por Deus, caiu doente uma vez e prometeu a Deus que se ficasse curado ele, né, chegaria mais junto de Deus e entraria numa ordem. E aí ficou bom, não cumpriu a promessa, pela segunda vez caiu doente, prometeu a mesma coisa, não cumpriu a promessa, até que ele estava olhando uma procissão que estava passando diante dele e ele ouviu, Nossa Senhora apareceu para ele, né, e disse: cumpra a sua promessa. E a partir dali ele resolveu entrar na ordem dos passionistas. Né? Se eu estiver falhando aqui alguma coisa na história, tu me corrige. E aí, até o momento que ele estava lá no convento, e um grupo mais ou menos de 20 malfeitores, né, da tropa do Garibaldi, se não me engano, entraram na cidade e estavam, enfim, tocando terror na cidade. Até que ele pediu permissão ao superior dele, como São Gabriel. Ele, antes da conversão dele, era muito ligado a armas, o pai dele era um médico muito rico. E aí pediu permissão para intervir naquela realidade, porque havia uma moça que ia ser estuprada por aquele bando, por um dos mercenários daquele bando. E aí foi dada a permissão a ele, e ele interveio lá. Ele chegou da moça, e quando um dos capangas lá vinha para cima dele, né, tomar satisfação, ele tomou a arma de um, depois tomou a arma de outro. E quando o outro grupo depois que o outro grupo via na esquina, e aí foi na hora que passou uma lagartixa, né, e parou no meio da pista lá, e São Gabriel, com um tiro lá, matou a lagartixa. E os caras disseram: peraí, esse padre aí não é muito... O tiro é certeiro, meu. Pois é. E é um santo da igreja. Vocês vejam como não se opõe. De fato, nós temos que deixar de lado essa ideologia da misericórdia, né? E adentrar na misericórdia de fato, que ama de fato o pecador, mas apresenta um caminho de conversão, né? E também deixar de lado uma falsa ideia que a gente tem de amor. Né? O amor se compromete, o amor sangrou numa cruz. Exato. Né? Então nós temos que atentar. Eu me estendi um pouquinho, mas enfim. E São Gabriel, ele tinha um motivo, defender a mulher que estava na iminência... A legítima defesa. De outra pessoa. O catecismo da Igreja Católica, só para pegar o parágrafo correto, para não estar falando besteira, mas no parágrafo 2265 vai falar que o direito de repelir pelas armas um agressor, e se você, no parágrafo 2264, vai falar que é um dever, não é nem um direito, você tem um dever moral se você for responsável pela defesa de outras pessoas. Então, assim, se você tem a possibilidade de defender outra pessoa, você tem o dever de fazer isso. Se você, nem a possibilidade. Se você é obrigado, você está com a responsabilidade da defesa da sua mulher, da sua filha, da sua casa, da sua mãe, você tem um dever moral de fazer isso, certo? E de outras pessoas que não têm a capacidade de se defender. Se você, pelo princípio da subsidiariedade, você, o ente mais próximo, se responsabiliza por esse ato. Show de bola, show de bola. Então acho que é isso. Ficou mais do que claro a pontuação que a gente fez aqui. Esse assunto daria um vídeo para 2 horas para a gente ficar debatendo aqui, mas a gente fez questão de trazer esses principais pontos, porque realmente é o principal ponto de dúvida das pessoas quando são questionadas em relação a isso. Principalmente você que é católico, né? Quando você chega na igreja, a principal coisa que você vai ser questionado é justamente isso. Ah, beleza, e o armamento? Você é a favor ou é contra? Então, principalmente no ambiente político, é muito natural sofrer isso. Eu acredito que foi muito rico aqui a discussão, os esclarecimentos que a gente trouxe, os exemplos também. Então, para deixar claro, né,
o posicionamento dentro da doutrina social da igreja, dentro do que o catecismo fala. O que a gente falou aqui não foi coisa minha, não foi coisa de Glaucio, não foi coisa de Dudu. Foi coisa de documento oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse é o principal ensinamento. Quando você for questionar isso, vá na fonte, vá no ensinamento, vá na doutrina, porque lá está a verdade. Não está no tweet do Papa, não está na reportagem, na manchete da Folha de São Paulo, não está em nada. Está lá na fonte. Então, serviu muito para a gente abrir os olhos e eu acredito que foi também muito enriquecedor para cada um para viver mais ainda de forma profunda a nossa fé. Então é isso, Deus abençoe você, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir esse vídeo, de pegar o link e compartilhar no seu grupo do WhatsApp, porque eu garanto que tem muita gente precisando desse tipo de conteúdo para esclarecer e deixarmos de ser cristãos frouxos, beleza? Então Deus te abençoe e viva Cristo Rei!